Agora vamos falar sobre saúde, né, gente? Para iniciar o nosso bate-papo de hoje, né, dessa tarde, vamos falar sobre câncer infantil, né? Os sinais, né, para os pais e responsáveis ficarem atentos também e buscarem ajuda, né, o quanto antes. E a nossa convidada é oncologista, né, pediatra da UPECAM, a doutora Carme Fiore. Ela está aqui ao vivo, vai tirar nossas dúvidas e, claro, as dúvidas de vocês de casa também. Vocês podem interagir com a gente através do nosso WhatsApp, que é o 4599254747. Bora lá interagir com a gente. Meu lugar. Boa tarde, doutora Carme. Bem-vinda ao nosso Ver Mais para conversar um pouquinho, sair um pouco da correria lá da UPECAM e passar umas informações importantes para a gente também. Claro, falar de câncer infantil, realmente eu acho que é muito importante divulgar essa informação para o público em geral, né? Porque é uma doença rara, mas que existe e a gente precisa realmente informar. Né? Doutora Carmen, e assim, tem diferenças entre o câncer de adulto e de infantil, que a senhora já trabalha tanto tempo aí com câncer infantil, né? Tem diferença nos dois ali também? Sim, claro, são totalmente diferentes, na verdade, né? Então, por isso que a oncologia pediátrica é uma especialidade onde a gente tem médicos profissionais para tratar esse grupo de pacientes. Então, o tratamento, o tipo do câncer é diferente, a maneira de se apresentar, a maneira de que a gente não pode, no câncer infantil, prevenir câncer infantil, e a gente sabe que no de adulto tem muita coisa já relacionada. Também, né? As crianças quase não conseguem passar para a gente os sintomas também. Isso é verdade. Né, muitos sinais e sintomas são parecidos com de doença viral na criança, doenças benignas. E aqui eu vou dar alguns pontos importantes para quando deve suspeitar. Quando o pai ou uma mãe ou familiar, né, deve se preocupar com aquela criança. Porque a gente vai falar de uma doença rara. É uma doença rara, mas que atinge as nossas crianças, e um ponto mais importante, quanto mais cedo descobrir, mais chance de cura essa criança tem. Então a gente tem hoje a chance de cura da doença, o que a gente vai comentar daqui a pouquinho, né? Doutora, e assim, quais que são os primeiros sinais que indicam, né, que essa criança pode estar com algum tipo de tumor ali? Perfeito. Muitas vezes os sinais e sintomas na criança podem começar como se fosse um quadro benigno, ou seja, como se fosse uma gripe, um resfriado, e muitas vezes se pensa que é. Mas o que chama a atenção é que isso não melhora. Então, o fato de não melhorar aqueles sinais e sintomas, onde o mais frequente, que é a leucemia, que é o câncer do sangue, então, o sinal mais importante é aquela criança que deixa de brincar, uma criança que começa a ficar cansada, a mãe nota que ela está um pouco mais pálida do que o normal, né? E, às vezes, aparecimento de carocinhos, ínguas na axila, na virilha, no pescoço, né? Acompanhada de muitas vezes de sinais de sangramento na pele, que são aquelas manchinhas roxas na pele da criança. A dor na barriga, é muito frequente a criança reclamar de dor na barriga. E, claro, dor na barriga pode ser tanta coisa, né? Mas essa dor não melhora. O fato da criança não melhorar, esse começa a ficar preocupante para os pais. Há muitas vezes uma febre. Toda febre tem que ter um esclarecimento do por que a criança tem febre. Porque é o mais simples sinal e sintoma de uma criança com doença. Ou uma gripe, ou um quadro de amidalite, dor de garganta, tudo dá febre. Mas o câncer também dá febre. Então, criança que tem febre há uma semana não é normal, né? Então, o fato de que as coisas vão acrescentando, o pai e a mãe têm que buscar auxílio, porque as coisas... Pode ser uma doença mais grave ou pode ser outra doença mais séria, né? Então, acho que aí são duas características importantes. O outro tumor que a gente tem muito frequentemente na criança, é o segundo tumor mais frequente, é o tumor na cabeça. Então, quando um tumor está surgindo na cabeça de uma criança, a primeira queixa dessa criança é a dor de cabeça. Poxa, doutora, mas todo mundo tem dor de cabeça. Qual é a criança que não tem dor de cabeça? Claro, mas essa dor de cabeça vai chamar a atenção porque é aquela que acorda muitas vezes a criança na madrugada
para reclamar de dor de cabeça, às vezes vomitar um pouco para depois voltar a dormir. Isso não é normal, né? Criança acorda na madrugada para ir ao banheiro ou para pedir colo do papai e da mamãe, ir para a cama do papai e da mamãe. Está com fome. E se está com fome. menos com dor de cabeça, reclamando, às vezes vomita e aí volta a dormir. Isso é normal? Não. Deve ser investigado. Então, outra característica de outro terceiro tumor mais frequente, que é o linfoma, que é aquele tumor das ínguas, né? Então, é aquela íngua que surge muitas vezes no pescoço e que vai crescendo de tamanho. Então, íngua que cresce de tamanho deve ser investigada, porque pode ser um tipo de câncer na criança. Então, claro, existem outros também, como dor óssea nos nossos adolescentes, porque a oncologia pediátrica, a gente trabalha com criança e adolescentes. Os adolescentes até 19 anos têm uma preferência de serem tratados com a oncologia pediátrica. Por que isso? Porque a doença do adolescente é mais semelhante à doença da criança e por isso o tratamento, a forma de tratar é também indicado que seja feito pela especialidade da oncologia pediátrica, que são os médicos especialistas no tratamento desses pacientes, né? Então, é muito comum no adolescente a dor no osso. Dor no osso pode ser um tumor no osso. Então, a queixa principal do adolescente é a dor no osso, naquele local específico que não melhora. Então, deve ser investigado. Então, essa é uma das características mais comuns, né, dessas crianças. E lembrando, a dor abdominal, né, pode ser vários tipos de tumores que ali possam ocorrer. Pode ter tumor no rim, pode ter tumor nos carocinhos dentro da barriga. Então, são locais onde pode ter tumor. Então, todas essas queixas, quando não melhoradas, devem ser, sim, investigadas. Doutora, e assim, quais que são os tipos mais recorrentes nas crianças de câncer? Então, como a gente já mais ou menos falou, o primeiro câncer mais frequente é a leucemia, que é o câncer do sangue, né? É até mais difícil para descobrir ali, né? Mas assim, e como que são feitos esses diagnósticos nas crianças, doutora, para saber qual que é o tipo? Perfeito. Muitas vezes, quando a criança não está bem, ela deve ser investigada. Esse é o primeiro ponto. Deve ser levada ao médico, de preferência o pediatra, né, para que ele seja realizado alguns exames. Por exemplo, no caso da leucemia, que é o câncer do sangue, o exame mais simples para que a gente possa suspeitar é o exame de sangue, aquele exame que se chama hemograma. Então, é com esse exame que é feito em qualquer local da unidade básica de saúde, em qualquer hospital se faz esse exame. Então, é um exame acessível, de custo muito baixo e que pode alertar para o diagnóstico dessa doença. Então, é fazer um exame de sangue e alterações sendo visualizadas, essas crianças devem ser encaminhadas para uma avaliação especializada com a hematologia ou com a oncologia pediátrica. É até por isso que a gente fala da importância, né, doutora, de levar as crianças e ter essa rotina de fazer esses exames também. Como a senhora falou, é um exame simples, barato e que descobre ele através do sangue mesmo, desse exame, né? Exatamente. Então, eu sempre aconselho criança que tem febre mais de uma semana, por exemplo, criança que está com um quadro de dor aqui, dor acolá, dor e que não melhora, faz um exame de sangue. O médico deve solicitar. Porque é um exame, como você falou, um exame simples, acessível, de custo muito barato e que pode alertar para essa doença que é a doença mais frequente nas nossas crianças. Doutora, e foi diagnosticado o câncer ali, né? Como que geralmente ocorre esse tratamento? Depende do tipo, onde ele é o local para fazer esse tratamento? Claro, então todo o câncer da criança tem tratamento e tem cura. Esse é o primeiro ponto. Devem ser feitos em locais específicos que estão treinados a investigar e tratar essas crianças, né? Então, o tratamento é feito por, muitas vezes, quimioterapia, que é a medicação, os remédios
que se dá para matar as células do câncer. Nós temos também a cirurgia, que é um outro método de tratamento. Nós temos também a radioterapia, tá? Que também é outro tipo. E também o transplante de medula óssea. Então, a doutora precisa sempre de todos esses tratamentos? Não. Muitas vezes, dependendo, quanto mais cedo o diagnóstico, às vezes você pode ficar em 1 e 2 tratamentos. Não precisa prosseguir aos demais. Então, depende muito do tipo da doença e de como essa criança evolua durante o seu percurso do tratamento. Então, isso varia de acordo com cada criança, na verdade. E como que é, doutora, que as crianças correspondem a esse tratamento? Como a senhora falou, que todos têm cura, todos têm tratamento. Como que é esse retorno ao tratamento? É claro que isso é uma pergunta muito importante, porque todo mundo, porque, peninha, a criança, tal. Gente, mas eles reagem tão bem que surpreende toda a Mais equipe. fortes, né? Olha, Tem impressionante, realmente as crianças são muito mais fortes do que nós imaginamos, né? Nós imaginamos que as crianças são fraquinhas, não é verdade. São crianças batalhadoras, então todos eles realmente são campeões porque lutam numa batalha incrível, né? E saem muito bem e muitas vezes, claro, vencedores. É isso que a gente quer. Então são crianças realmente vitoriosas e com muita força de viver. Não só a criança, como também seus familiares, que realmente, muitas vezes, a família realmente é mais abatida com esse diagnóstico. Claro, não é um diagnóstico... Exato, não é um diagnóstico simples, não é um tratamento simples, e ali a gente está lidando com a vida. Então, a gente precisa que realmente essas crianças e toda a família seja orientada da melhor forma possível para enfrentar essa grande batalha que é o tratamento. Doutora, e assim, há maneiras de prevenir o câncer infantil, que de repente as pessoas podem ficar atentas, é hereditário ou não tem jeito ali? É muito interessante e a gente quer realmente no futuro que a gente conheça mais um pouco sobre a origem, por que essa criança teve câncer. E a gente hoje tem muito pouco, né? Aí não dá para dizer que dá para prevenir o câncer de criança. Infelizmente, essa é uma das diferenças principais do adulto, que do adulto a gente sabe que a gente tem muitos fatores relacionados a uma predisposição a ter câncer. Na criança é diferente. Quando você fala em doença genética ou hereditária, né? Na criança a gente tem cerca de 15% do câncer da criança é hereditário, né? Então o restante a gente não sabe por que ocorreu, tá? E o câncer tem fatores genéticos, claro, a doença é genética, né? Mas como prevenir o câncer de uma criança? Infelizmente, a gente não consegue ainda. Na hora que tiver, eu terei um prazer de vir aqui e falar sobre. Não faz isso, que isso pode dar câncer. Então, no momento, o diagnóstico precoce é fundamental. Que são esses exames básicos? Os exames básicos, fazer, né? As queixas, se a criança tem muita queixa, não está melhorando, presta atenção, papai e mamãe. Vai ao médico, pede para fazer um exame, porque esse pode salvar a vida. Às vezes um raio-x de um osso que está doendo, às vezes um hemograma porque a criança está pálida, está diferente, está com manchinhas roxas no corpo. Então, às vezes uma ecografia abdominal por uma dor na barriga, pode identificar que tem um caroço lá dentro, que pode ser um câncer. Então, na verdade, são exames simples que possam ser realizados para esclarecer o que a criança tem. Porque, como eu já falei, é uma doença rara, mas existe e tem cura. É isso aí. É isso. E muito obrigado, doutora Carmen Fiore, por tirar essas dúvidas da gente. Bom retorno aí ao PECAM, leva o nosso carinho e você sabe que a nossa casa é a casa de vocês. Precisando, estamos lá e vocês podem estar aqui com a gente. Muito obrigada pela oportunidade, Gratidão. estamos à disposição. Muito obrigado. Obrigada.